Oi, escorpianos, tudo bem, cruzada? Como é que vocês estão? Meu nome é Grace Luz e vocês são todos muito bem-vindos ao Olho em Portal Tarô. E aí, meninada? Guris e gurias, eu vou começar já dizendo que tem uma novidade no final do jogo. É uma inovação, na verdade, né? Que eu resolvi fazer. Vou ver se vocês vão curtir, daí de repente eu faço outras vezes. Esse canal, ele trabalha com os clássicos greco-latinos, né? A influência da mitologia grega, junto com o tarô tradicional. E as leituras, elas são feitas sempre numa linha de tempo de passado, presente e futuro, que nos permite adaptarmos assim ao que está sendo dito. Claro que nem tudo que estiver sendo dito aqui vai servir para todos vocês, né? Por isso que eu peço que vocês assistam assim com discernimento, para que se enquadrem, né, no que está sendo dito. Muita coisa que eu vou dizer que vocês já viram, algumas vocês estão vendo e outras vocês vão ver. Isso é fato. E a validade, entre aspas, do que está sendo dito aqui é mais ou menos de hoje até 3 meses, tá? Então, se vocês se identificarem com o vídeo, é legal vocês salvarem, porque ele pode estar correspondendo até 3 meses. Essa leitura, ela alcança, gurizada, também o signo ascendente, o lunar e a Vênus. Abrange todos esses. No final do deck, que é essa última cartinha aqui, tá sempre a energia que vai pairar no jogo de vocês, na vida de vocês nesse período, tá? De hoje até 3. E para vocês saiu a Medusa, perigo. Essa guria aqui, ela era bem boazinha. Ela era uma górgona, bonita. E aí a danada inventou de se envolver. Ela não teve culpa, né? Mas ela foi conquistada pelo Poseidon, o deus dos mares. E aí ele levou ela para namorar ela dentro do templo da Atena, da Minerva. A Minerva ficou furiosa quando viu aquilo ali, uma profanação do templo, né? E aí trancou ela nessa maldição aí, transformou ela nesse monstro, onde ninguém podia olhar, ter contato visual com ela, ninguém nada, porque acabava se petrificando. Então os grandes guerreiros da história iam para lá, da época, né? Para tentar capturar a Medusa. Não voltou nenhum. Aliás, voltou um, né? Que era o semideus, que era o Perseu. Mas voltou porque o Júpiter ajudou ele. Então, assim, por que a palavra é perigo, gurizada? Porque a bichinha, ela oferecia um certo perigo, né? Nesses 3 meses, escorpianos e escorpianas, olha só, cuidado com o envolvimento que vocês possam vir a ter, com envolvimentos, tá? Porque a Medusa se envolveu com o Poseidon e por causa desse envolvimento que ela foi transformada nesse monstro. Então aí a gente já tem um grande perigo, né? Então cuidado com a exposição de vocês referente a algum envolvimento, porque isso pode desagradar alguém poderoso e aí pode dar ruim, tá? Para alguns de vocês vai ser isso. Para outros de vocês, vocês devem evitar contato, inclusive o visual, com certas pessoas, porque isso pode prejudicar vocês de uma forma ou de outra, tá? Quando eu digo contato visual, é encontrar. Eu marquei lá com aquela pessoa, tal, eu vou lá e não vai. Melhor não, deixa quieto, né? Você não quer te petrificar, quer? E então, assim, evitar confrontos, porque tu pode ficar com a parte pior do bolo. O card da Medusa nos fala disso, tá? Então, perigo à vista. Vamos lá, então. No passado, escorpianos, a gente tem... Falei da novidade. No passado, a gente tem a Eco, a fala. Essa guria que era uma ninfa. Pensa numa bichinha que gostava de falar. Blá, 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 blá. Só que um dia o Zeus, o grande Zeus, esse aqui, ó, safado Júpiter, quis sair para fazer uma safadeza com uma outra ninfa e pediu que ela ficasse entretendo a esposa dele, a Hera. Porque ela falava muito, né? Então vai lá e fica conversando. E ela falou, blá, 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 blá. A Hera descobriu que ela estava enganando ela e aí disse para ela assim, ó, agora eu vou te castigar. Eu vou te tirar o que tu mais gosta, que é falar, né? Então, a partir de hoje, tu não vai falar nenhuma palavra mais, tu só vai repetir a última sílaba de cada frase que as pessoas falarem.
Aí ela ficou tão desesperada com esse castigo que ela correu para dentro da caverna e tá lá até hoje. Quando tu chega lá e grita, oi, a Eco responde, oi, oi, né? É a Eco. Então, o que eu quero dizer aqui no passado, escorpiano? A fala, o excesso da fala, ou a falta dela, pode ter sido prejudicial à tua pessoa, tá? Para alguns de vocês, a Eco ela é uma guria que ela se isolou. Para alguns de vocês, o isolamento se fez necessário. Vocês vocês foram convidados a se retirar de determinada situação e isso levou vocês para um certo anonimato, para uma certa reclusão, né? Então, por questões de conversas, por questões de fala, pode ser que vocês tenham se isolado de alguma forma em algum lugar. Para outros de vocês acabaram falando coisas que não deviam e acabaram sendo castigados por isso, né? Para outros de vocês enganaram alguém, conversaram coisa que não era, né? Que foi o caso da época que ela tentou enganar era. Então vocês tentaram enganar alguém com a fala e isso também trouxe prejuízo. Então tudo envolvido com essa parte da comunicação teve um certo prejuízo para vocês, tá? A Imperatriz maravilhosa que vem a seguir aqui, que é esse arcano maior que aparece grávida, ó, sempre, ela nos fala de fertilidade, de distribuição, de ter para dar. A Imperatriz ela é extremamente admirada, ela é extremamente cultuada, ela é venerada porque ela é uma mulher maravilhosa. Além dela nutrir, né, o povo, ela é equilibrada profundamente. Então teve um momento aí, escorpiano, que tu assumiu a postura da Imperatriz ou alguém assumiu junto a ti, né? Mas teve um momento de grande prosperidade onde tu estava tendo, inclusive, para distribuir, né? A tua vivência ela estava fértil e isso é muito bom. Aconteceu alguma coisa assim muito rápida, muito rápido. O 8 de paus é um acontecimento rápido. Às vezes nos fala de uma mensagem, de uma viagem, de um acontecimento, é uma coisa que acontece rapidamente. Aconteceu uma coisa muito rápida nesse inteirinho que te deixou um pouco estagnado, assim, parado, no modo enforcado, que é esse arcano aqui, que nos fala de um momento onde tu precisa ficar de castigo, de cabeça para baixo ali, para tu poder analisar as coisas que não estão fazendo sentido para ti, mas que talvez tu esteja vendo elas de maneira distorcida. Então, o enforcado, ele é um cara assim que ele precisa ficar ali um tempo para ele poder entender a realidade, porque ele não está conseguindo entender, né? Então, esse acontecimento rápido aqui foi... Rápido que eu digo pode ter sido surpreendente, tá? Tipo, de uma hora para outra. E aí, isso te levou a ficar recluso. Na verdade, a espiritualidade te colocou nesse modo, em stand-by, para que tu conseguisse ver as coisas da forma íntegra que elas eram, né? Porque tu não estava vendo, tu estava meio alienada. Vamos ver, no presente a gente tem o Pégaso, as habilidades. Esse cavalinho era maravilhoso, cavalo alado. Como ele era um cavalo alado, ele transportava as pessoas para um lado e para o outro. Ele era maravilhoso, ele usava as habilidades dele para ajudar as pessoas. Inclusive, a carta primeira de vocês, a Medusa, ela é mãe do Pégaso, né? E segundo algumas versões, o Pégaso que carregou o Perseu para ir lá decapitá-la. Pégaso que levou o herói que tirou a cabeça da Medusa. Então as tuas habilidades escorpianos no presente, elas estão sendo requisitadas. Às vezes tu pode pensar que tu não tem nada para dar, que é um grande engano, né? Vamos voltar ali na Imperatriz. Teve e tu tem muito para dar, tá? Presta atenção nisso. Tu tem coisa para distribuir. Tu tem fertilidade, prosperidade para distribuir. E as tuas habilidades, elas estão sendo requisitadas, necessitadas por alguém, tá bom? Eu sempre digo, quando eu converso com as pessoas, que Deus nos dá dons, gurizada. Não é pra gente guardar o dom lá em casa, deixar guardar na gaveta. Os dons é pra tu usar com o teu próximo. Então, por exemplo, Deus me deu um dom de... Vou usar um exemplo. Deus me deu o dom da oratória. Eu falo bem, né? Eu me pronuncio de maneira muito clara. Olha o que eu tô fazendo aqui.
né? Distribuindo com vocês esse meu dom, compartilhando com vocês. Então, os dons da gente, eles são para ser distribuídos, são para ser compartilhados. Então, as tuas habilidades, elas precisam ser compartilhadas, tá, escorpiana ou escorpiano, porque elas vão ser bem usadas por alguém que está necessitando. Ai. Tu tá numa fase de grande peso, tá, escorpião? Olha que o 10 de paus, ó. É uma carta de fardo pesadíssimo. A parte boa é que já tá no fim, tá? Tá acabando, porque o tarô, ele conta uma historinha que vai de 1 até 10. E o 10 é a última escala. Então quer dizer que esse sofrimento, ele já tá vindo de tempos, e agora finalmente ele acaba, tá? Mas é um peso que, olha, tu demorou para administrar, viu? Tu ainda tá administrando, né? E isso aqui é dor de cabeça profunda. No momento, escorpiano, o carro vem te dizer que tu precisa tomar ação sobre alguma coisa, tá? O carro, ele é um arcano maior, os arcanos maiores são influências externas, é quando a espiritualidade fala, é isso e deu, tu não tem opção, tá? Então o carro manda que tu haja, que tu te comunique, que tu te movimente, que tu faça, tá? É um arcano de movimento, de ação. Então, apesar de tu estar assim, sob esse peso aqui, esse fogo cruzado, a espiritualidade peça que tu tome uma atitude imediatamente. Não é amanhã, tá? Arcano maior é na hora. Pede que tu assuma a postura do rei de bastões. O rei de paus... Deixa eu tomar uma aguinha. Nossa. Vou pegar. O rei de paus... Tem que tomar mais. Desculpa. O rei de paus, escorpiões, ele é um rei que ele veio do nada, sabe? Os outros reis todos foram... todos são sucessão, né? Esse aqui não. Esse aqui é o único rei que trabalhou muito para chegar onde ele chegou. Então ele é um cara que ele tem bagagem. O que ele é recompensa do que ele plantou, né? É colheita do que ele plantou. Então, a partir do momento que tu dá esse passo aqui, ó, escorpiana, a partir do momento que tu faz a tua escolha, tu escolhe para que lado, com qual cavalo tu vai andar, a postura do rei de paus, a energia do rei de paus, ela se acopla a ti, tá? Que é um cara batalhador, vencedor, um cara guerreiro, um cara, é o naipe do fogo, né? Então é um cara inflamado, é um cara assim, ele faz, ele realiza, tá? E a parte boa, a parte bonita da história desse rei é essa que eu falei pra vocês. Ele é um cara que o mérito dele é todo dele, tá? É por conta do próprio esforço. Isso é bacana. Vamos ver, no futuro a gente tem uma escolha difícil, uma decisão difícil. Pares. O Pares era o príncipe troiano, o príncipe de Troia. E aí Zeus, esse danado aqui, ó, mandou que ele tinha que escolher qual das 3 deusas era mais bonita. Afrodite, Minerva ou Hera. Ele ficou atucanado e pensou, meu Deus, e agora são tudo lindas, como é que eu vou fazer? Aí entrou uma e fez uma oferta lá pra ele, não sei do que. A outra fez outra oferta, a outra fez não sei o que. Ele escolheu a Afrodite, que era a deusa do amor e da fertilidade. Ela fez uma proposta indecente e ele escolheu ela, né? Por quê? Porque elas tinham ganhado umas frutas de ouro e na fruta estava uma legenda para a deusa mais bonita. Então, para saber para quem era a deusa mais bonita, o Zeus não quis se meter nessa decisão, porque ele pensou, eu não vou me meter nesse enrosco, eu ainda vou apanhar dessas mulheres, então eu vou largar para o outro cara. Aí largou para ele. Só que assim, ele escolheu com o coração, gurizada, e aí isso aqui desencadeou uma guerra que durou 10 anos, que foi a Guerra de Troia, né? Ele escolheu o amor, ele escolheu a sensualidade. Então, tem que ter cuidado, os escorpianos, lembra lá? Perigo. Tem que ter cuidado no futuro, que pode ser daqui a um minuto, porque pode ser que vocês tenham que fazer uma escolha e vocês se inclinem a escolher com essa parte mais carnal, e aí é um problema, tá? Esse card diz que é pra tu usar a razão, senão pode desencadear uma peleja tipo a Guerra de Troia, tá?
esse fardo que tu carrega aqui no presente, que tá acabando, como eu te falei, ele deixa uma pulga ainda atrás da orelha, tá? Que é o 5 de espadas. No futuro ainda tem momentos em que tu vai ficar martelando, mastigando alguma coisinha ali, vai ficar te incomodando referente a isso do presente, tá? E aí tu não deve deixar que isso te incomode, porque olha que vem aqui o 2 de espadas, que é a mesma coisa que isso aqui, ó. É a carta da dúvida, a carta do não saber para que lado vai, a carta da necessidade da escolha. Então essa pulga na camisola que tu carrega, que tu vai carregar, vai te deixar numa situação muito ruim de dúvida, onde tu vai te deixar num modo geminiano, tá? Eu vou ou não vou, faço ou não faço, eu quero ou não quero, isso é péssimo. O teu jogo fecha com o 4 de espadas, que é conhecido como descanso do guerreiro. Isso diz o quê, Escorpião? Tu vai precisar parar, depor as armas e descansar um pouco para poder refazer a tua rota, tá? Porque isso aqui é um caminho de exaustão. Apesar de ter algumas vitórias aqui, como é o negócio do movimento do carro e da postura do rei de paus, isso vai ser muito cansativo, tá? E aí tu vai precisar descansar. Te jogar, ficar quietinho, fazer a tua meditação, quietinho, tá? Vai ser necessário para que isso não somatize e não venha desencadear até uma patologia, uma doença, né? Então, tem que se cuidar. Agora vamos para a novidade. A novidade é o seguinte, gurizada. Vocês estão vendo essas pedrinhas aqui? Deem uma olhadinha nelas e vejam qual delas atrai mais vocês. Com qual delas vocês se identificam mais? Qual vocês acham mais bonita? Uma delas, tá? Quem quiser escolher mais de uma, não tem problema. Mas assim, o que elas significam? Cada uma delas vai responder uma pergunta, tá? Então tu vai, primeiro tu escolheu a pedra, já escolheu, né? Tá, tu. Agora tu vai formular uma pergunta na tua mente aí, de forma objetiva. Ou seja, de forma que eu possa te responder sim ou não. Exemplo, eu vou conseguir trocar de empresa no ano que vem? A resposta seria sim ou não, né? Então, uma pergunta objetiva para uma resposta objetiva, só que a minha resposta não vai ser sim ou não, tá? É só pra gente alinhar o nosso pensamento. Então, vamos lá. Pedras escolhidas. Um segundinho para vocês pensarem a pergunta. Vamos lá. Vamos começar com a pedra verde, a esmeralda. Ah, gurizada, isso é uma modalidade nova que eu criei. E se algum de vocês quiser fazer perguntas individuais, eu não fazia, mas agora eu vou começar. São 4 perguntas por R$150, tá? Nesse mesmo formato. A gente vai combinar, me chamem no WhatsApp, que tá aqui embaixo, a gente vai combinar, aí a gente alinha a forma do contato e aí eu respondo as 4 para vocês, tá? Outra coisa, antes de responder essa aqui, deixa o like, não esqueçam de deixar o like de vocês, que é muito importante para o canal, e eu queria que vocês escrevessem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa novidade, desse formato, para que eu possa continuar fazendo de repente mês que vem, né? Foi uma coisa que eu fiz para experiência, assim, mas se vocês acharem legal, de repente eu faço de novo, tá bom? Vamos lá então, pedra verde, fecha o olho e mentaliza a pergunta. Vamos lá. Isso que tu perguntou, Escorpiano, que escolheu a pedra verde, não tá bem claro ainda aí na tua mente, né? Essa pergunta é uma pergunta que ela não tá esclarecida. A situação, não é a pergunta tá, né? Mas a situação, ela não tá bem clara, ela não tá muito explícita, tá? Tem alguma coisa que tá nublada, porque a carta da lua, ela fala disso, das coisas não estarem bem definidas, tá? Apesar de estar assim, Escorpiano, vai acontecer um fato que vai mudar completamente essa situação, tá? Porque o arcano da morte nos fala de renascimento. Então, uma coisa que é hoje não vai ser mais, vai morrer, e no lugar dessa coisa surge outra coisa. Tá? Então, apesar de não estarem bem claras,
isso não vai ficar assim, tá? Acontece um fato onde o que tá some, desaparece e surge uma outra coisa. Essa outra coisa surge baseada na justiça que já está determinada. A carta da justiça nos fala da justiça de Deus, tá? Então, assim, claro, independente de tu tá conforme ou não, de tu gostar ou não, de tu tá de acordo ou não, mas a justiça tá sendo feita nessa pergunta que tu fez, tá? Ela vai ser feita de qualquer forma após o renascimento de uma situação que está prestes a morrer. Vamos lá. Quem escolheu opala amarelo, fecha o olho, mentaliza. Eu não sei se vocês perceberam que eu estou fazendo só com os arcanos maiores, ó. Por quê? Porque os arcanos maiores é a espiritualidade falando diretamente com vocês. Isso aqui não admite ação do livre-arbítrio, tá? O que está dito aqui está dito e já era. Não tem contraponto, tá? Por isso que as perguntas devem ser respondidas com arcanos maiores, porque é uma resposta exata, não tem se eu quiser mudar, não dá. É isso, tá? É isso e deu. Vamos lá, para quem escolheu a amarela, então, opala. A estrela vem nos dizer que uma grande cura se faz presente nisso que tu perguntou, tá? Uma nova janela de esperança se abre e Deus, eu adoro, pra mim é o meu arcano preferido, eu acho. E Deus te dá a mão pra dizer, vem que eu tô contigo, tá? Então uma coisa assim, uma luz no fim do túnel muito grande tá se abrindo agora, tá? Trazendo uma cura para isso que tu perguntou. E essa cura, gurizada, esse sopro de vida vai trazer presta atenção, vai trazer uma nova oportunidade para tu resolver uma coisa que lá atrás tu não conseguiu resolver ou tu fez de forma errada. O julgamento é um arcano que ele nos dá uma segunda chance para que a gente consiga arrumar as coisas harmoniosamente. Coisas que já passaram, tá? É alguma situação que já passou. Então, a mão de Deus é dada a ti para que tu consiga refazer alguma coisa, fazer de forma diferente hoje, alguma coisa que já foi feita de outra maneira, né? E a roda da fortuna diz que o destino tá prontinho para mandar essa história para frente. É uma pergunta assim de futuro, tá? É uma pergunta que tem futuro. E tem um futuro muito bem alicerçado, claro, desde que essa segunda chance seja bem aproveitada, né? Eu espero que tu dê jeito. Boa sorte. Agora vamos para pedra vermelha, o rubi, quem escolheu o rubi. Fecha o olho e mentaliza. Eita. Eita. Vamos lá. Essa pergunta é o seguinte, gurizada, ó, ela vai ter duas interpretações. Se for uma pergunta de cunho material, né, profissional, é a primeira explicação. Se for de cunho emocional, é a segunda, tá? Então, para quem direcionou essa pergunta para um assunto material, de trabalho, de família, de coisa, de família não, de trabalho, de coisas que envolvem dinheiro, economia, temos aqui uma assinatura de papéis, tá? O Hierofante, ele é um cara que ele é um arcano maior que nos fala dos compromissos traçados por nós. Então é assim, compra e venda de imóveis, casamento, divórcio, adoção, ingresso num curso, ingresso na universidade, tudo que envolve o nosso compromisso, a nossa assinatura, o nosso aval, o Hierofante cobra, tá? É uma carta assim meio burocrática mesmo. Para isso acontecer, gurizada, nessa pergunta que vocês fizeram, tem que ter um ato de fé. O louco, ele é um arcano maior, que é o número 0, ele é o primeiro do tarô, então ele é aquele cara que ele
Ele abre as portas, né? Então ele dá o primeiro passo. Então esse primeiro passo ele tem que ser dado para essa nova caminhada, que vai ser de repente isso aqui que foi falado aqui atrás, essa nova caminhada, só que tem que ter um ato de coragem. Não é uma coisa que tu possa ficar esperando, tá? Essa pergunta ela pede ação, coragem, atrevimento. Ela pede uma ação imediata. E o diabo, quando a pergunta é de cunho material, o diabo me fala de prosperidade. O diabo ele é um arcano que ele é sagaz. Então ele é próspero, ele sabe negociar, ele sabe organizar, ele sabe fazer acordos, né? Ele até é manipulador, então ele consegue fazer acordos. Então se for uma questão material, ó, é só ter coragem que vai dar tudo certo, tá? Pode tocar ficha que vai dar bom. Agora, se for emocional, aí a gente tem que reformular a resposta. Se for emocional, continua o Hierofante sendo o assumir de compromissos, a assinatura que eu vou colocar na situação, o meu envolvimento, né? Esse passo de coragem também precisa ser dado, tá, gurizada? Se for de cunho emocional, precisa ser tomada uma atitude, tem que ter um ato de coragem nessa história. Mas assim, por quê? Porque tem uma situação de manipulação muito severa nessa pergunta que foi feita, se ela for de cunho emocional, tá? O diabo, ele é um arcano que ele manipula as situações a favor dele. Então, o que eu quero dizer? Como assim manipula, Grace Luz? Ele te obriga a fazer coisas que normalmente tu não faria, ou que possivelmente tu não faria. Tanto que ele abrange, assim, as coisas mais devastas, assim, ele é um arcano que ele fala da luxúria, ele fala da bebedeira, ele fala das farras, sei lá, da inveja, ele mexe com essas, ele desperta em nós essa parte mais sombria, tá? E no emocional isso é tido como manipulativo. Então, assim, esse ato de coragem aqui, ele precisa ser dado para fugir dessa influência, tá? Então, esse compromisso da pergunta que tu fez deve partir para um ato de coragem, porque isso aqui precisa ser eliminado imediatamente, tá? Essa pessoa que te manipula, essa situação que te manipula, essa situação que te prejudica, que te leva a fazer coisas que tu não quer, deve ser riscada do mapa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem o like, comentem aqui embaixo se vocês gostaram do formato e compartilhem com os amigos, porque eles podem escolher a pergunta deles também, né? Eu estou fazendo em todos os signos, então pode compartilhar o signo do teu amigo com ele. Bom, me despeço de vocês, deixando um beijaço e desejando que Deus, o aniversariante do mês, né? Nosso Jesus Cristo, traga para vocês consciência cristã. Ajudar o próximo, tá? Eu acho que vocês vão ser instrumentos, perfeitos instrumentos na mão de Deus. Tá, gurizada? Que o Espírito Natalino tome conta de nós e bora lá. Grande beijo e até o próximo encontro.